queremos reconhecer a graça dele, o socorro dele, a ajuda dele, o abraço dele, a misericórdia dele. O Deus das consolações, Deus que nos protege, Deus que nos guarda, Deus que nos livra. A Ti, Senhor, nós nos dirigimos com palavras de gratidão e reconhecimento. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós e dos nossos. Na eternidade, na velhice. Como diz o salmista, Senhor, temos visto frutos vindo de Ti, gerado em pessoas, colhido em pessoas. Isso procede do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo pão de cada dia, pelo pão diário que temos, pelo Teu sustento, pela Tua paz, Senhor Deus querido amado. Damos louvores, damos graças ao Teu nome. Queremos reconhecer, ó Deus querido amado, a Tua direção em nossas vidas, seja ela profissional, na área sentimental, ministerial, conjugal. Te agradecemos por Tua palavra, que é a revelação da Tua vontade. Te agradecemos pelo Teu favor. Tu és bom. Nós cantamos a Tua bondade nesse lugar. E cantamos, Senhor Deus amado, porque temos experimentado. Há testemunhas nesse lugar que têm experimentado a Tua bondade, como eu tenho experimentado a Tua bondade. E não entregamos a mais ninguém a não ser o Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa admiração, todo o nosso respeito, toda a nossa atenção, a nossa devoção. Senhor Deus amado, inclinado em Tua direção e dizer que Tu és santo, 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 muito digno de ser louvado, muito digno de ser reverenciado e adorado. No nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor. A Ele toda a honra, a glória, porque Ele é bom para conosco. Aleluia. Vamos cantar. Pode dar glória a Deus. Pegue a palavra, pegue a sua Bíblia, abra a carta do apóstolo Pedro.
capítulo 2. Deixa aberto aí, capítulo 2, 1 Pedro. Sente-se um instante. Gustavo tem um testemunho. Amém, irmãos? A igreja, nós como igreja, e onde estiver chegando essa transmissão, você que se identifica como igreja, você que é do Senhor Jesus, não há bênção que seja irrelevante. Mas é uma coisa tão pequena. Eu costumo dizer assim, coisas pequenas incomodam, não incomodam? O seu dedinho aí do pé, o mindinho do pé, se a unha desse dedinho aí ficar encravada, vai te incomodar ou não? Vai. Então, como pequenas coisas incomodam, não devemos menosprezar as coisas que Deus faz para as nossas vidas, seja elas em que dimensão que for, né? Porque Deus ouve, atende, e muitas vezes nós nem oramos e Deus já nos atende, como diz o salmista. Então, quando testemunhamos, é para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a igreja saiba que Deus está neste lugar, para que o incrédulo se converta e saber que Deus também está neste lugar, para aquele que está andando lá, um pé cá, um pé lá, fala assim, Deus está nesse lugar, eu preciso consertar a minha vida. Amém? Então, o testemunho tem várias funções. O principal é glorificar a Deus, fortificar a sua fé, e é isso que eu já acabei de falar. Amém? Vamos ouvir o testemunho? Boa noite, irmãos. Paz esteja com todos. Meu testemunho é de muita alegria. Eu tinha um sonho, na verdade, né, de ser empresário. E quando eu fiquei desempregado, na pandemia, né, cerca de 2 anos praticamente, eu sempre quis ter minha própria empresa, trabalhar por conta própria e viver sem ser CLT, sem trabalhar para alguma empresa ou algo assim. Mas aí Deus abriu uma porta para mim de emprego, né, excelente. No ano passado, eu tive 3 promoções, com 3 aumentos de salários, e tinha meio que deixado de lado esse sonho, né? E foi quando eu pedi oração para a pastora, se não me engano, foi uma terça-feira. E aí, né, Deus tinha falado que ia me fazer sócio, né, daquela empresa, com o meu chefe. E quando foi, se não me engano, 2 semanas atrás, né, numa reunião, meu chefe me chamou para conversar e fez uma proposta para mim. Disse que se eu quisesse entrar como sociedade com ele, seria possível. Ele entraria com toda a parte como é que se fala? Investimento, de lucro, né? Quer dizer, investimento, né? Na verdade, tudo que eu for fazer, tudo que eu tiver gastos, né? Ele falou que ia suprir, e a minha parte seria desenvolver todo o projeto. Então, eu agradeço a Deus, porque mesmo estando trabalhando numa empresa, eu consegui ser, né? Deus me fez ser sócio, e hoje, graças a Deus, eu sou empresário. E as palmas ao meu Senhor. Obrigado. Alguma produção que você já fez? Resultado? Resultado ainda não, mas essa semana eu estava bem... Na verdade, já era para ter contado esse testemunho, eu só não tinha contado ainda porque eu estava meio receoso, porque como o meu chefe falou comigo e não tinha nada concreto em si, tinha ficado meio que na palavra, né? Ele falou comigo, eu aceitei, né? A gente conversou os termos e ficou por isso. E aí eu não contei porque tipo ficou assim, ficou na palavra, não aconteceu mais nada. Mas quando foi semana passada, quinta-feira agora, chegou um cliente lá em potencial, né? Ele estava conversando com o Leandro, que é meu chefe, que agora é meu sócio. Aí ele estava conversando com ele e ele já fez uma proposta para a gente produzir para ele 5 equipamentos, né? Já fechou meio que um contrato ali, e então eu já estou com prazo curto para entregar, na verdade. Mas foi isso. Amém, irmãos? Que Deus traga a este lugar empresários com o coração disposto a investir na obra de Deus, que Deus levante nesse lugar empresários para que invistam também na obra de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Desenvolver algo não é fácil, né? Desenvolver do nada alguma coisa é muito complicado, né? Se tem uma base, aí você desenvolver em cima daquilo já é alguma coisa, né? E
e a gente olha a graça e o favor de Deus. Isto é possível para você. Aí você está dizendo, para mim não. Então, se você não recebe aquilo que Deus quer te dar, outro vai pegar, querido. Se você não quer o que Deus quer te entregar, outro pega. Porque Deus, ele é dinâmico. Deus, ele é dinâmico. A Bíblia fala assim que Deus, ele tem sua multiforme graça. Mais ou menos seria como uma fruteira, né? Uma fruteira, se tiver só banana, é uma fruteira de banana. Agora, se você tiver uma fruteira com várias frutas ali, são várias coisas. Assim é a graça de Deus. E o Espírito Santo, quando ele dá uma palavra de conhecimento, ou seja, para alguns que não conhecem, as pessoas colocam como palavra de revelação, ou seja, a palavra de conhecimento também é dada para resolver problemas no trabalho. Não são só aqueles que são muito expertos em alguma coisa. Porque Deus dá a direção como resolver. Porque Deus fala aos seus filhos como que deve ser feito. Um sistema que mude, alguma outra coisa que se aplique e que um problema de muito dinheiro é resolvido. Mas de onde vem isso? Vem de Deus. E não se engane a esse respeito. Será que isso não acontece? A Bíblia tem relatos sobre isso. E eu conheço pessoas que resolveram problemas porque pediram oração. Falaram assim, ó, Deus me dá direção e consegui resolver um problema. Amém? Então, você que tem esse DNA para ser empresário, siga em frente, pesquise, invista, né? E depois convida a gente para a inauguração. Amém? Graças a Deus por isso, eu fico feliz com isso. Né? Não é porque vai casar com a minha filha, é porque está fazendo o que gosta. Não me importa se ele fosse eletricista, ferreiro, sapateiro, alfaiateiro. Para mim, tanto faz. Tem que gostar do que faz. Tem que amar o que faz. Tem que se dedicar naquilo que faz. Isso, o resultado financeiro ele é uma consequência. Amém? É uma consequência. E, lógico, ser remunerado, reconhecido financeiramente, isso é bom. Isso é bom. Isso aí não há nenhum problema a respeito disso. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você não se mobilizar, se você só ficar no planejamento, não executar, não olhar o que você fez, rever o que você fez, querido, o tempo passa. O tempo passa, você está aí jovenzinho, bonitinho, bonitona, toda cheirosa, cheiroso, daqui a pouco, ó, já era. Aí você fala assim, puxa, eu devia ter estudado. Aí fica cantando aquela lamúria daquela música, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia ter feito aquilo. Devia, mas não fez. Faça. Vai estudar, se aplica aos estudos. Pastor, não sou muito chegar no estudo, então se especialize em alguma coisa. Lembra daquele rapaz, o carioca lá que vende água? Ou vende água ainda, né? É um exemplo disso, empreendedores. Mas faça alguma coisa digna, porque Deus te abençoará, Deus te trará oportunidade, Deus abrirá a porta para você. Amém? Eu, quando me aposentar, acho que vou vender água de coco eu, pastor, lá na praia. Ela empurra o carrinho, eu fico anunciando. Oh, meu Deus. Ela falou que não vai, não, irmãos. Pode esquecer, por favor. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2. Antes de ler o texto, também quero falar algo aqui. Algumas pessoas receberam palavras de Deus durante a campanha. E eu, como pastor, acompanho isso. Você pode tomar algumas atitudes que eu vou te recomendar. Olhe para mim. Você pode pegar essa palavra e deve fazer isso. Toda palavra que você receber, você pegue ela e coloque numa estande do teu coração. Deixa ela lá. O que quer dizer isso? Se é de Deus, vai se cumprir. Se não é de Deus, não vai se cumprir. A segunda coisa que você tem que fazer é orar a respeito disso. Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está falando, mas eu quero entender o que o Senhor está dizendo. Essa resposta pode vir da noite para o dia, pode demorar um pouco mais. Mas quando Deus nos orienta a alguma coisa, é de bom tom nós ouvir e, nesse sentido, colocar depois de oração lá e deixar no tempo e no crivo de Deus, saber se aquilo é ou não da vontade de Deus. Então, guarde essa orientação no teu coração, porque ela procede da palavra de Deus. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler aqui numa versão diferente da NVI. Ao meio da revista atualizada, diz assim: E
E, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se afirma: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a cabeça da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Senhor, lemos tua palavra, fala conosco, continue falando conosco, derrama um pouco da tua presença mais, da tua glória mais, através da tua palavra, falando ao coração dos teus filhos, daqueles que ouviram a tua voz e abriram o coração e aceitaram a salvação em Jesus. Que o Senhor fale ao coração desse teu filho, dá-me a tua graça para pregar e a revelação aos teus filhos, Senhor Deus, para recebê-la. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz amém. Amém. Queridos, nós só quero lembrar aqui que esta carta foi escrita aos irmãos em Cristo, judeus e gentios, ou seja, não judeus, aos que estavam dispersos em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Ou seja, era um povo de Deus, igreja de Deus, que estava em deslocamento e que vivia em certo tempo em alguns lugares, esses que o qual eu disse agora, e que posteriormente eram perseguidos no tempo histórico, ou seja, a igreja ela foi perseguida. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai perceber isso. Quando você lê Hebreus, você vai perceber a igreja sendo alvo de perseguição. Como existe isso em alguns países nossos aqui vizinhos, onde é proibido se pregar o evangelho. E quem prega o evangelho, e pregar o evangelho é falar de boas novas. Que boas novas são essas? Cristo morreu, ou aliás, Cristo nasceu, morreu e ressuscitou para nos dar vida, para nos religar a Deus. E tem governantes que não gostam disso, porque Cristo nos tirou das trevas para a luz. Jesus nos tirou das mãos do diabo e nos transportou para o reino do seu amor. Então, maior liberdade, quem tem a maior liberdade são aqueles que servem a Jesus, porque nós não somos escravos do pecado, não somos escravos de nada. Nós decidimos servir ao Senhor Jesus Cristo? Não, Ele nos chamou, Ele abriu os nossos olhos, Ele despertou em nós, e nós cremos, e fomos alcançados. Aí Deus usou uma circunstância, Deus usou pessoas, e esta igreja que estava nessa região, que hoje é a Turquia, para onde Paulo se direciona esta carta. É para onde Pedro está dizendo a esses irmãos. E ele coloca duas coisas aqui interessantes que conseguimos identificar claramente, o próprio texto já diz isso. Ele fala sobre edificação e ele fala sobre sacerdócio. Então, ele usa partes do Velho Testamento, ele fala sobre Salmos, ele fala sobre Isaías, quando ele está relatando isso aos irmãos, aos cristãos que estavam dispersos, aos que eram peregrinos e que estavam sofrendo por servir ao Senhor Jesus. E muitos desses, como eram gentios, muitos desses, eles eram escravos. Alguns incautos e até com maldade no coração, dizem
alguns dizem assim que a Bíblia apoia a escravatura. Nunca a Bíblia apoiou isso. Para vocês terem ideia, quando houve a Copa, a Olimpíadas, que foi na China, né? Foi proibido o Velho Testamento lá. Mas por que foi proibido o Velho Testamento? Porque falava da libertação do povo judeu das mãos dos egípcios. Por esse motivo. Um dos motivos era esse fato histórico. Então, eles permitiram somente o Novo Testamento. Veja, o poder da palavra de Deus e o medo que ela gera em certos tipos de governo. O que Pedro está dizendo a esses irmãos que estavam sofrendo, perseguidos pelo Império Romano, ele está passando informações para que eles se identificassem com isso. E uma vez identificado com isso, gerasse no coração deles esperança e também a maior convicção ainda, ao firmar a convicção que eles pertenciam a Deus, que eles não estavam soltos, mas que eles eram casa de Deus, um edifício de Deus, e que o próprio Deus estava fazendo esta construção. Quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, em Marcos, Jesus disse isso, que ele estava edificando a igreja. A primeira pedra da igreja chama-se Jesus Cristo. E nós temos que entender isso bem claro, querido, porque sem ela, na nossa vida, sem esta pedra, seja ela colocada aqui como o próprio Pedro, a Bíblia coloca como pedra de esquina ou pedra angular, ou seja, é da onde se começava a construção, ou seja, é aquela pedra fundamental da construção antiga, em que se começava com ela, e depois vinham todas as outras. É fácil, mais ou menos fácil, para quem tem habilidade, fazer algum castelinho de areia, né? Alguém já fez castelo de areia na praia? Fizeram? Mais ou menos? Alguns são caprichosos, né? Dá até dó de derrubar. Eu não sei fazer nada disso. Fazer aqueles montinhos com as duas mãos assim, já era. Né? Mas tem gente. E por quê? Porque você consegue compactar, né? A areia você consegue compactar, você consegue desenhar e fazer ali dela areia alguma forma que parece até robusta. Agora, tenta fazer um balde de pedra, um castelo, montando, encaixando parte com parte. Tente fazer. Você não vai conseguir. O máximo que você conseguirá é colocar algumas pedras na base, mas o restante você não consegue fazer. Mas por quê? Porque são diferentes. Eu e você somos diferentes. Você, o restante do mundo, também é diferente. Você que disse, né? Eu não acredito nisso. Eu encontrei minha alma gêmea. Você não encontrou nada, porque não existe alma gêmea. Essa pessoa que está do seu lado, que você ama, né? Um amor tão grande que dói o seu coração. Amém, irmãos? Ah, isso aí. Né? Aí, é igualzinho. Não é igual. É diferente. É diferente. E é isso que Pedro está dizendo, na questão da construção. Se nós formos olhar a vida da igreja, você como igreja, e com esse olhar de diferença, não iremos construir nada, porque só vamos observar e ver o que é relevante, o que está ao relevo, que é a diferença. Como é que se constrói isso? Não se constrói. Não se chega a lugar algum. Pelo contrário. Não haverá disposição para fazer, para aglutinar, para ajustar. Então, o apóstolo Pedro, com uma sabedoria dada por Deus, ele diz, e chegando-vos para ele. Querido, tudo que você for fazer para Deus e para o corpo de Cristo, para os irmãos, para os crentes em Jesus, para os filhos de Abraão, crentes em Jesus, se achegue primeiro para Deus. Faça como se você fizesse para Deus. Aonde você trabalha, na sua casa, o que você tem que fazer, faça como se você fizesse para Deus.
É isso que ele começa dizendo, ó, chegando-vos para ele, não espere Deus vir até você. É você que vai ter que fazer, é você que vai levar os princípios bíblicos de Cristo, dos apóstolos, à sociedade de onde você convive, na sua casa, na faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança. É você que vai levar isso. E o que Pedro está dizendo para os seus ouvintes é: chegue-se para a pedra viva. Que pedra viva é essa? Jesus Cristo. Ele é a nossa pedra viva. A pedra que ele mesmo diz que os construtores rejeitaram. Pedra de esquina, pedra angular. Ou seja, daquela que começa tudo com ela para chegar a algum lugar. Para se construir algo, é através disso. Sem Cristo nós não iremos construir relacionamentos sadios. Sem Cristo não iremos manter um relacionamento sadio. Sem Cristo não sobreviveremos neste mundo, porque a identidade de um cristão não está no seu traje, na sua fala, não. Está em obedecer àqueles que têm os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Não é aquele que diz, não é aquele que fala, mas que tem, que guarda. Que é o receptáculo, que é o guardião em seu coração da palavra de Deus, que quando ele fala, quando ela fala, os seus ouvintes, os ouvintes sentem algo diferente, e essas pessoas percebem: olha, eu gosto de falar com você, como é bom falar com você, porque você está ligado à pedra viva que chama-se Jesus Cristo. Há um engano que muitas pessoas dizem isso. Trocam muitas vezes a palavra pedra por coluna. Entende o que eu vou dizer aqui? Eu sei, nessa igreja, irmãos e irmãs que oram. E eu digo sem sombra de dúvida que são mais mulheres do que oram do que homens que oram. Basta você vir aqui no culto de terça-feira que você vai ver o que eu estou dizendo. Mas os homens estão chegando lá. Amém? Terça-feira, culto de oração. É fácil você identificar. As pessoas que estão mais perto da pedra viva tornam-se semelhantes a ela, porque ela transmite vida. Agora, preste atenção em algo para que você não corra esse perigo. Muitas pessoas dizem assim: fulano de tal é a coluna da igreja. Fulano de tal, ou irmão tal, ou irmã tal, é a coluna daquela casa. Não somos colunas. A pedra angular, a pedra principal é o Senhor Jesus. Nós não somos, nós nos apoiamos nele. Porque meia volta, em meios de tribulações, ou volta e meia, nós queremos sumir do mapa. Queremos deixar as coisas. Não somos. Só somos quando nos apoiamos em Cristo. É por isso que Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, esta rocha, você vai edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Sabe o que isso significa? Crente só é crente, cristão só é cristão, enquanto ele continua olhando para Jesus. Ele continua sendo pedra. Ele continua sendo pedra. Quem continua olhando para Jesus, ele não receia das más notícias. Ele não receia do barulho do diabo. Ele não receia. Ele não tem medo disso. Porque ele está ligado, ele está apoiado, ele sabe que a vida dele está edificada em Jesus. Ele diz: olha, eu sei que Deus vai agir em meu favor. Eu sei que Deus vai realizar algo. Eu creio que Deus vai fazer algo na minha vida. Então, se você tem isso no seu coração, esse
senso messiânico. O que é senso messiânico? Este é o Salvador da minha casa. Esta é a Salvadora da minha casa, da igreja, e assim por diante. Tire isso do seu coração. Se você recebeu esse título, se você acha que tem esse título, ou você se considera desse título, tire isso, porque isso não provém de Deus. A rocha dessa igreja, a coluna dessa igreja é o Senhor Jesus Cristo. O cabeça da casa é o Senhor Jesus Cristo. O cabeça dos seus negócios é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o cabeça, não é outros. Não são outros, não somos nós. Somos miseráveis pecadores. Precisamos da graça e misericórdia dEle, do Senhor, todos os dias. E graças a Deus que temos isso. Que quando abrimos nossos olhos a cada manhã, a misericórdia dEle se renova para as nossas vidas. O profeta diz isso. Pedro está dizendo que quando nos achegamos a Ele, pedra viva, ela foi reprovada pelos homens. Os líderes religiosos reprovaram Jesus. Muitas vezes, talvez, você que está estudando, faz algum tipo de literatura por aí, pode pensar assim, será que a Bíblia não está enganada? Ou não há um engano a respeito do Senhor Jesus Cristo? Porque eu já li fulano, ciclano, vários outros aí, pensadores, filósofos, que afirmam que certamente Jesus não foi tudo isso que ele disse que foi. Algumas seitas afirmam que Jesus é um Deus menor. Olha só, como Deus ele é maravilhoso. Uma das provas incontestáveis é a ressurreição de Jesus. E a maior prova que a obra de Jesus, a obra que Jesus veio fazer, ela foi perfeita e aceita diante de Deus, é o fato de você estar aqui hoje. É o fato de você estar aqui hoje. Porque Cristo vive em seu coração. Isso veio desde lá, do túmulo vazio, do anúncio de Jesus aos seus discípulos para eles ficarem em Jerusalém, para que eles fossem cheios do poder do alto. Com qual objetivo? Fazer movimentos? Não, para serem testemunhas. E somos testemunhas desses homens e mulheres que lá no início receberam poder de Deus para continuar a falar dessa pedra viva, que as autoridades rejeitaram. E você pode dizer, mas pastor, se eles eram autoridades, eles sabiam o que estavam fazendo. Você acha isso verdade? Que muitas autoridades sabem o que fazem? Será que somos tão inocentes assim? Cordeirinhos indo ao batedouros? Não, eles sabem o que fazem, eles não sabem nada, irmãos. Quem lembra aqui daquela crise de gás que teve? Acho que foi em 97, 96. É isso mais ou menos, né? Lembram? Alguns aqui acho que não eram nascidos. Eu estava lá puxando a saia da mãe pedindo um TT. Da noite por dia, sem aviso, acabou o gás. Lembram disso ou não? Eu tive que buscar gás, irmão, para minha casa e para alguns membros da igreja lá em Osasco. Lá em Osasco. Em Osasco, eu tive que buscar botijão de gás. As autoridades sabem o que fazem. Conhece tudo, pode até conhecer, mas fazer é outra história. Agora, Deus sabe o que faz. Então, Jesus sendo reprovado pelas autoridades, era uma das maiores provas de que Jesus era Jesus. O nosso Jesus, o enviado de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim em Romanos 9, 23, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma vez colocada, que faz cair, e aquele que nada pode confiar, jamais será envergonhado. Aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Deus está dizendo, eu ponho em Sião, eu ponho lá em Israel uma pedra que vai fazer com que as pessoas
tropecem e caem. Mas aqueles que confiam nela não serão envergonhados. As autoridades, com todos os líderes judeus, eles tramaram a rejeição de Jesus para sua própria satisfação intelectual e para a legalidade deles. Eles tramaram a rejeição de Jesus. Eles orquestraram aquilo, mas tudo isso estava dentro do propósito de Deus. Porque Jesus tinha que morrer o tipo de morte que ele morreu, não de outra forma. Para eles, o silêncio da tumba de Jesus vazia e o choro das mulheres que à distância viram onde ele foi sepultado, para eles aquilo estava concluído. Mas nós temos que esperar o terceiro dia, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou. Esperamos o terceiro dia. Para eles estava tudo certo. Um corpo sem vida. Discípulos entristecidos. Alguns autores dizem envergonhados, outros autores dizem medrosos, se reuniram na casa e ficaram lá. Quem estava perto e observou as mulheres. Coloquem ele na tumba, mas não somente na tumba, role uma grande pedra, cele esta pedra. Além disso, coloque uma escolta de soldados romanos para garantir que nós vencemos sobre ele. Ninguém vence Jesus. Ninguém vencerá Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. A pedra foi removida, o túmulo está vazio e Ele está sentado à destra de Deus Pai. O nosso Jesus glorioso, o nosso Jesus que voltará. Esta pedra viva que foi rejeitada. Essa rejeição que Pedro está dizendo, que os apóstolos vão afirmando nas suas pregações, em Atos capítulo 2, versículo 22, Pedro, pegando a palavra depois do batismo com o Espírito Santo, diz: aquele Jesus o qual vocês mataram. Atos capítulo 3, versículo 13 ao 15, Pedro dizendo novamente, aquele Jesus que vocês mataram, mas que Deus o ressuscitou. Atos capítulo 5, versículo 30, Pedro dizendo novamente, vocês mataram a Jesus, mas ele não provou a corrupção, porque Deus o ressuscitou. Atos capítulo 10, versículo 40 e 41, Pedro falando a Cornélio a respeito desse Jesus que estava morto, mas ressuscitou. Paulo agora dizendo em Atos capítulo 3 a 37, Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas que vivo está. Pessoas, homens, que andaram e provaram e tiveram encontro com ele, como assim foi Paulo. É esta pedra que foi, é esse Jesus que foi reprovado, é esse Jesus que reside, que nós aceitamos em nossos corações, porque Deus abriu o nosso entendimento, não porque somos bonzinhos, mas Ele abriu os olhos de nossa alma. Enxergamos uma verdade, que somos miseráveis pecadores, que precisamos sim da salvação através dele. Pedro está dizendo, se achegue a ele. Deus não precisa provar nada para você, nem para mim, nem para ninguém. E nós muitas vezes queremos fazer isso. Fazemos como Zacarias. Você veio da parte de Deus, dizendo para o anjo. Veio. Como é que eu vou saber se veio ou não veio? Você está duvidando? Já viu que nós queremos que Deus dê as credenciais dele? Que muitas vezes nós agimos desse jeito. Queremos que Deus dê as credenciais, os certificados, os atestados. Quem somos nós? Quem é o homem? É por isso, querido, que Pedro está escrevendo. É por isso que Pedro está direcionando, fala assim, olha, nós somos casa de Deus, somos edifício. E Deus está construindo esse edifício, que é a igreja, que somos nós. Diferentes,
mas ligados no mesmo Senhor Jesus Cristo. Nos acheguemos a Ele. Nos acheguemos a Ele. É por isso que Ele, na pregação passada, disse, eu vou repetir aqui, deixando toda malícia, engano, fingimento, inveja, murmurações, deixe isso, queira, com muita vontade, ardentemente, o leite genuíno. Quantas vezes nós já tomamos leite lá? Lembra lá da Parmalat? Que tomamos leite, não era leite? Lembra disso ou não? Lembra ou não? Que coisa, né? Pensando, Parmalat, coisa boa, né? Boa, né? Bom dinheiro para quem entrou para eles lá. O que Pedro está dizendo aqui é: não misture o leite para matar a sede ou a fome de ninguém. Se você não tem condições, numa linguagem de mãe aqui, arrume uma ama seca, mas dê o leite genuíno, não faça enganar o estômago da criança. Então não dilua a palavra de Deus, não diminua a palavra de Deus, não atualize a palavra de Deus. Quantas heresias, quantas coisas estamos vendo nos últimos dias. Queridos, não importe quem fale, mesmo que desça um anjo do céu, mesmo que seja o pastor lá do quarteto fantástico da galáxia que for, e venha pregar o outro evangelho para você, não aceite. Se mudar a palavra de Deus, não aceite. E nós temos visto isso, dando leite falsificado, e o que acontece? As pessoas tomam pensando que é verdadeiro. Não. A verdade é uma pessoa, e a verdade está escrita neste livro, que é a palavra de Deus. Isso é a verdade. E diante de uma verdade que Cristo é a pedra, existem duas possibilidades para as pessoas: edificar a sua vida nela, ou seja, Cristo é a base e o padrão segundo os quais Deus construiu o seu edifício, que é a igreja. Deus não construiu a sua igreja baseado em homens. Cristo não construiu baseado numa organização, no organograma, no fluxograma. Deus não construiu sua igreja assim. A primeira pedra dessa igreja chama-se Jesus Cristo. Ele é a pedra principal. É a pedra de esquina. A pedra angular, do ângulo, para que construa todo o restante. Sem ela, é querer construir, nós temos aqui engenheiros, construir um edifício, arquiteto também. É querer, pedreiro, né? Tem pedreiro aqui também? Tem pedreiro. É querer construir, olha só, eu li isso interessante, lembrei agora. É querer construir ou fazer alguma coisa com duas plantas diferentes. É querer fazer dois sistemas elétricos com duas plantas diferentes. É idealizar e para executar com duas plantas diferentes, seja ela hidráulica, seja ela da construção. Não vai dar certo. A planta original tem a pedra principal, que é o Senhor Jesus. Se a minha vida, a sua vida está fora dessa planta original, lá na frente, querido, lembra que Jesus disse? Existem dois fundamentos, que a decisão é nossa. Ouvimos, sabemos, lemos, mas a decisão é nossa em querer fazer a nossa casa, construir a nossa casa. Essa casa é, escute o que estou dizendo, você que está namorando, você que está noivando, você que vai casar, você que está casado. Se você construir os seus relacionamentos, a sua vida, sem ser na rocha que é Jesus, as provações vão testar se essa foi construída dentro da planta de Deus, desse projeto de Deus, ou se você quis dar um jeitinho, esse jeitinho vai aparecer lá na frente. Como que aparece, pastor? Vai aparecer no crescimento. Porque você não vai conseguir colocar mais nada em cima disso. E você vai ver outros crescendo. Mas por que outro cresce e eu não cresço? Porque você mudou o plano original. Porque você foi lá e mudou uma vírgula. Mais uma vírgula, pastor.
Vocês já pararam para pensar? Isso é um pensamento que eu já li, até um pensamento que eu li, é estranho, né? É uma observação que eu li, que foi assim: será que não foi muita severidade de Deus? Deus não foi muito severo? Porque Adão e Eva comeram do fruto e tomaram uma punição tão grande como essa. Deus não excedeu, no outro linguajar, num jargão, quis matar o passarinho com um tiro de canhão. Deus não cometeu excesso. Nós achamos isso, porque queremos nos justificar. Mas o plano original era a questão da obediência. Não era comer do fruto. Deus podia ter falado outra coisa. Não pule o riacho, não vá naquela colina. Podia ser qualquer outra coisa. Simplesmente era um teste para que eles obedecessem. E quantas pessoas que irão para o inferno e vão falar assim: mas eu estou no inferno porque eu não quis aceitar Jesus? Mas eu pensei que fosse para outra coisa. Não. É porque você rejeitou. Porque você desprezou, você menosprezou a pedra. E quem faz isso, essa pedra agora que serve de salvação, de edificação, ela se torna uma pedra de juízo. Porque a rejeição dessa pedra leva essa pessoa, ou coloca essa pessoa, por opção dela, nesse destino, que são os filhos da desobediência, que seguem os seus próprios desejos, que fazem o que está no seu coração, fugindo da santidade ou da aproximação de Deus, querendo fazer o que bem entende, rejeitando e endurecendo seus corações, onde a palavra de Deus, a orientação de líderes, para eles é um tormento, é um perturbador, uma perturbadora. Tem esse outro efeito. Aqueles que abraçam essa pedra, sentem-se seguros. Jamais Jesus, vai me deixar. Eu vou construir minha vida com Jesus. Aqueles que rejeitam, ela se torna uma pedra de juízo, de escândalo. Mas por quê? Para eles mesmos. Para eles mesmos. Eles mesmos se sentenciam quando rejeitam. Veja, o que Pedro está dizendo, ele está repetindo o que Jesus disse. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não poderão vencê-la. Ele está lembrando, vocês nunca levaram essa passagem leram essa passagem das Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Ele está se lembrando aqui de Salmo 118, que Jesus lembrou a eles. Pedro está revivendo isso aos seus discípulos. Ou seja, o que Pedro está dando aos seus ouvintes é o que ele recebeu. O que nós vamos passar para as outras pessoas é o que nós recebemos da palavra de Deus, porque esta palavra é que transforma. É esta palavra que transforma. Vocês não ouviram, lembram disso? A pedra que os construtores, essa pedra que Deus colocou em Sião, essa pedra que foi rejeitada pelos líderes, mas para Deus ela é principal e ela também é preciosa. Quando você está ligado em Cristo, e você ligado em Cristo, você é precioso para Deus. Porque você faz parte de um edifício onde Ele é o sábio construtor. E sabe colocar você no lugar certinho. Mas eu tenho pastor, eu tenho uns tiques, eu tenho uns negócios de vez em quando, Deus sabe de você, todo mundo aqui tem um barulhinho de carroça na cabeça. Ninguém aqui é normal, não. Mas Ele sabe encaixar cada um de nós no corpo que é de Cristo. Aqueles que estão ligados. Aqueles que estão ligados.
Se você for descascar uma parede, você vai olhar uma parede assim, bonitinha, certinha, nossa, aquele show. Você vai ver lá que tem um tijolinho com defeito, que foi ajustado na massa. Tem ou não tem? Cadê os pedreiros aqui, que vai deixar eu mentir? Ah, tem. Mas você olha depois do rebocado, passado a massa, olha que lindo. Tem um lugarzinho para você no reino de Deus. Por mais que você se ache estranho, por mais que você se ache deslocado, você pode, através de Jesus, se tornar também uma pedra preciosa, porque você está edificado em Cristo. Pedro, ele coloca essa linguagem para que as pessoas compreendessem e entendessem como Deus constrói a igreja, que somos nós. Ele, Deus, também estava construindo algo superior, que é lá nos céus. A nova Jerusalém que desce da parte de Deus. Vou usar uma linguagem aqui. Quem manda o cimento para lá, a areia, o ferro, é só uma linguagem, tá, irmãos? Somos nós. Quando somos pedras vivas. Quando levamos alguém a conhecer Jesus. Quando falamos do amor, da graça dele. Quando adoramos a Deus com tudo que temos, que somos. Eu disse lá no nosso, eu coloquei aquele post lá no nosso grupo. Nós sabemos pedir. Nós sabemos guardar? Nem tanto, talvez. Alguns sim, outros não. Sabemos gastar? Com certeza. Com certeza. Sabemos doar? Precisamos aprender. Precisamos aprender. Mas tudo que nós fazemos para Deus, tudo que você faz para Deus, isso resulta em louvor e em glória. O que Pedro está dizendo a este povo é para que eles não colocassem a sua vida ou se apoiassem em nenhuma outra, em uma outra planta. Mas é essa planta original. Por isso que ele diz, nos acheguemos a Cristo. Mas ele foi rejeitado. Mas Deus fez dessa pedra rejeitada, Jesus, a pedra angular, a pedra principal. E é preciosa isso, essa pedra é preciosa para Deus. E quando nós nos achegamos a Ele, fazemos parte deste edifício, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é você. Ame o seu irmão. Dê suporte ao seu irmão. Apoie o seu irmão em oração. Você que pode orientar em áreas que você tem conhecimento, faça isso. Chame a atenção do seu irmão sem matá-lo, mas chame a atenção dele. Não deixe que ele se perca, sabendo que você tem uma palavra que pode ajudá-lo ou ajudá-la. Queridos, nós tivemos uma palestra aqui no sábado, doutora Cíndia, advogada. Irmãos, olha, eu já participei de muitas palestras. E eu até comentei com o Jefferson, presentes aqui, casais, acho que 2 ou 3 casais sem filhos, 1 ou 2 casais com filhos, 2 avós, estava eu, a pastora, e estava a Lili, a irmã Maria também estava, alguns jovens que vão casar, solteiros, né? E uma das frases, a frase que ele mais ficou na minha mente, é essa frase que ela disse: o óbvio não existe. O óbvio não existe. Por quê? Porque você fala assim, mas ele já vai na igreja. É óbvio que ele já sabe disso. Ele é meu filho. Ele é minha filha. É óbvio. Não, não é óbvio não, irmãos. Você e eu achamos. Isso é até um tanto quanto de relapso da nossa parte. Não. É por isso que a Bíblia falou, ensine a criança. É por isso que isso está lá no Velho Testamento. No Novo Testamento, João dizendo, ó, tudo que foi escrito para o nosso ensino e consolo foi escrito. Paulo dizendo a Romanos, para que através das Escrituras nós tenhamos esperança. Tudo que foi escrito.
Quando eu devo falar desse livro? Quando eu devo falar de dia e de noite, dormindo, de bicicleta, a pé, de parapente, paintball? Fale da palavra. É no metrô, é nos chats, fale da palavra. Mas parece óbvio, com tanto tempo, que já sabe, podia até me ensinar. Você acha isso, querido? Não vamos cair nisso. Não vamos seguir esse pensamento. Porque isso não existe. É por isso que Deus levantou desde lá de Gênesis Noé para pregar, Moisés para pregar, os profetas, Elias, Eliseu e tantos outros para pregar. É por isso que Deus levantou e mandou seu Filho Jesus para pregar, um missionário Jesus Cristo, para pregar as boas novas. É por isso que Ele deixou os 12 discípulos para pregar as boas novas. Por isso que Ele, Jesus, incumbiu os 12 e incumbiu a nós também para pregar as boas novas. Não é óbvio, com tanto rádio, podcast e não sei o que as pessoas não conheçam. Muitos não conhecem Jesus. Você está ligado na pedra, a pedra viva, a pedra de esquina. E você, então, é parte de uma construção de Deus. E essa construção tem que crescer. E você é este, você é esta, que vai levar pessoas a conhecer Jesus. Não desanime o seu coração. Se achegue a Deus. Livre-se de tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida. E ponha o seu coração para fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te guarde, te livre de todo mal. Que você seja um canal de bênção. E se aproximem de Deus. Se coloquem em pé. Senhor, nós te rendemos graças e te louvamos pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua ajuda, teu socorro. Senhor, nós não iremos fazermos de surdos e tampar nossos ouvidos e dizer que o Senhor não nos orienta, que o Senhor não fala com a gente. Tira a dureza dos nossos corações, para que tenhamos um coração inclinado a fazer tua vontade. O homem passa, e com ele todas as suas vaidades, mas a tua palavra permanece para sempre. E queremos ficar abraçados nela. Tira-nos do ostracismo. O Senhor está construindo, queremos trabalhar com o Senhor nessa construção. Não queremos ficar de braços cruzados, mas fazer também parte dessa obra maravilhosa. Abençoe o teu povo, abençoe e guarde os teus filhos, as tuas filhas. Toda a artimanha do diabo em querer endurecer corações, o Senhor venha convencer, abrir os olhos, para que com temor em nossos corações, venhamos fazer a tua vontade. Leva o teu povo debaixo da tua bênção, da tua graça, da tua proteção. Que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, Senhor nosso, e as doces consolações do Deus Espírito Santo, repouse sobre sua vida e família, hoje e sempre. Amém. Põe a bênção sobre sua cabeça. Eu vou pedir para você assentar um instante só. O culto terminou. Eu tenho um momento que eu preciso passar para vocês. Antes de eu passarmos esse vídeo,